Boa noite a todos. Que bênção estar mais uma vez aqui, compartilhando as coisas do alto, as coisas eternas de Deus, que tanto nos faz bem. Como nós precisamos da palavra, como nós precisamos da presença dEle. A presença dEle é tudo para nossas vidas. Temos ministrado um tema sobre a nossa natureza, e eu falei domingo, né? Se a gente conhece a nossa natureza. Que natureza é essa, né? Talvez você esteja nos ouvindo pela primeira vez. A natureza que não tem como escapar. Todos nós, como nascemos nesse mundo, nós absorvemos da natureza caída, da natureza pecaminosa, atitudes, reações em nós que podem perdurar a vida inteira. Ou então, se eu e você entregarmos a vida a Cristo, Ele prometeu isso, mudar a nossa natureza, e a partir de então a gente começa um processo de mudança, de transformação. Assim como a metamorfose é um milagre, algo tão poderoso, tão grandioso, transformar uma lagarta numa borboleta, ele muda a natureza. O animal era uma lagarta, e mediante a metamorfose, ele se transforma numa borboleta. Como um animal que se rasteja, né, totalmente diferente, depois vai se tornar um animal que voa, com características, com cores totalmente mudadas, transformadas. Então assim também, quando a sua vida se encontra com a vida de Deus, vai acontecer isso. É só você perseverar, é só você permanecer. E aí, na terça-feira passada, eu coloquei o exemplo de um dos apóstolos, o apóstolo João. E ele, tremendo homem, mas eu estava falando sobre a questão da mudança dele. Certas atitudes, certos comportamentos que não correspondiam à natureza de Deus. Tanto é que ele vai chegar em Samaria ali, e ele quer destruir todo mundo. Ele quer mandar fogo do céu para que aquela cidade fosse destruída. Mas depois que esse homem foi transformado, esse homem se transforma no apóstolo do amor, alguém muito que ama as pessoas, que não quer a destruição das pessoas, pelo contrário, quer a salvação, quer a mudança das pessoas. Então, como isso aconteceu na vida dele? O mesmo processo. Então, eles estavam ali diante do Senhor, o Espírito Santo veio sobre eles, e aí mudou toda a história. Então nós vamos continuar nessa noite, e creio que Deus marcou esse encontro comigo e contigo, e eu sei que Ele vai acrescentar hoje medidas para que áreas da sua vida possam ser transformadas. Eu estou orando, eu estou gerando nesses dias, para que áreas em mim que precisam ser transformadas na natureza, isso aconteça, porque consequentemente eu e você vamos nos tornar pessoas muito melhores, pessoas que agiam de uma forma que não agradava nem a Deus, nem as pessoas. E agora, com essa natureza transformada, nós realmente podemos fazer a diferença. Gostaria de orar nessa noite, abençoar esse tempo, pedir ao Espírito Santo que Ele possa trazer luz, que Ele possa nos revelar o que Ele tem para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Pai, te agradecemos por mais esse dia, por mais essa noite. A Tua palavra é tão poderosa, Senhor. A Tua presença, Senhor. Oh Deus, que cada um que está ouvindo possa ser ministrado e tocado pela Tua presença, Senhor. Oh Deus, que esse tema tão desafiador para nossas vidas, que isso possa ser uma realidade em nós, Senhor. Que a nossa natureza possa ser mudada, Senhor. Aquilo que praticamos às vezes muito tempo, Senhor, mas que diante do Senhor tudo pode mudar, ó Deus. Eu oro pela minha vida, pela vida de cada um dos irmãos, daqueles que estão ouvindo, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos ter um cântico agora de louvor e adoração a Deus. Quero que você preste atenção, prepare o seu coração e faça essa oração simples. Senhor, muda a minha natureza. Talvez você olhe para você e já identificou áreas que você não gostaria de ser daquele jeito. Essa é a natureza que eu estou lhe falando nessa noite. Eu quero que você medite sobre isso, e eu sei que o Espírito Santo vai transformar as nossas vidas nessa noite.
teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar o teu rosto, perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Aleluia. Nós queremos isso, ó Deus. Quebrar esse vaso, Senhor. Ó Deus, para que o Senhor faça novamente ele, Senhor. Queremos ser vasos novos para Ti, Senhor. Vasos de honra, Senhor. Vasos que agradam a Ti, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Quero começar nessa noite com Marcos capítulo 3, verso 17, para uma explicação, e depois nós vamos falar de outro homem, outro apóstolo, que com a sua experiência marcou e tem marcado as nossas vidas ainda hoje, mas que teve o processo de transformação da sua natureza. Na terça-feira passada, como estava explicando no início aqui, eu estava falando de João, do apóstolo João. E é interessante que nesse verso, e aí é uma explicação porque as atitudes, muitas vezes na minha vida, na sua, como na dele também, essa atitude explosiva, barulhenta, que chegou ali com toda a força ali, e não com amor, não com misericórdia, e generalizando tudo. Mas olha o que diz o verso 17, e Tiago, aqui está falando dos discípulos que o Senhor Jesus chamou. E Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, de sobrenome Boanerges, que significa filhos do trovão. Então, a Bíblia é detalhista. Quando fala do nome de uma pessoa, vem a identidade também. E é interessante que o sobrenome deles, Boanerges, fala que é filho do trovão. E o que o trovão provoca, Uma explosão, barulhento. Assim, a identidade das pessoas também. Muitas pessoas são explosivas, são barulhentas. Elas provocam até receio nos outros.
Era como o João chegou ali naquela cidade com toda a força natural. Então, não aquilo que Deus tinha. Tanto é que o Senhor Jesus perguntou para eles: mas de que espírito vós sois? Então significava que havia uma incompatibilidade entre os pensamentos de Cristo e os pensamentos de João. Só por que eu quero ressaltar isso, né? Aquele filho do trovão se transformou num filho de Deus, do filho do Deus vivo, a tal ponto dele ser conhecido como um homem totalmente mudado, totalmente transformado. A gente tem pessoas assim. Eu tenho pessoas na família como um trovão, explosivas, barulhentas. Não é verdade? Isso está dentro da natureza, mas muitas vezes isso prejudica, isso afasta, isso machuca as pessoas. Tanto é que Jesus vai ensinar ele ali. Então, por trás de um nome há uma identidade, há uma natureza, e nós vamos conhecendo as pessoas e vamos vendo que isso é uma realidade, também na minha vida e na sua vida. Meu nome quer falar algo, seu nome quer falar algo. Então, a sua natureza está ligada à sua vida. Mas, tem uma boa notícia, uma excelente notícia. Nós podemos nos tornar melhores a cada dia. Nós podemos ser transformados. O poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus. Para que essas áreas que nós não conseguimos dominar, como João chegou ali e de repente ele tem uma atitude impulsiva, sem pensar, sem refletir. Quantas vezes a gente também age assim, sem pensar, sem refletir, e a gente fala coisa que não deveria falar. Então isso mostra o quê? De repente você está ali, aquele trovão vem, bum, daquela explosão. Assim é o trovão. Então ele era um chamado, o sobrenome deles, que característica, filhos do trovão. Então o trovão causa um impacto às vezes de terror. As pessoas ficam acuadas nos dias de trovoada, fica todo mundo ali, porque vem raios, não é verdade? Vem tempestades. Então, assim Deus estava querendo transformar a vida desse homem João, para um homem que foi o apóstolo João. Hoje eu quero falar sobre outro apóstolo, o apóstolo Pedro, também esse tremendo homem de Deus, que tanto contribuiu para o Evangelho, mas também que teve a sua natureza transformada. Quero te levar a Marcos, capítulo 14, versículo 66. E aí eu quero que você hoje esteja pensando nisso. Fala: Senhor, qual é a parte da minha natureza que precisa ser transformada? Qual é essa área que eu já identifiquei, que eu não quero ser mais assim? Marcos, capítulo 14, verso 66. Diz assim, é uma passagem bem conhecida, até de filmes, de histórias, muitas pessoas conhecem, mesmo aqueles que não estão habituados a ler a Bíblia, porque foi quando Pedro nega o Senhor Jesus, e aí a gente vai ver uma característica, uma natureza que tinha nele. Verso 66 diz: estando Pedro embaixo no palácio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro se aquecendo, ela olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus de Nazaré. Então chega essa mulher, que era serva ali do sumo sacerdote, porque Jesus já está sendo aqui julgado para ser crucificado, e aí ela pergunta: você também você estava com Jesus? E olha o que ele vai falar aqui: mas ele negou, dizendo: eu não conheço, nem compreendo o que tu dizes. E ela saiu para o átrio, e o galo cantou. Aqui é a primeira vez que acontece isso. O que mostra nisso? Aqui, uma natureza de medo, de insegurança, não é verdade? Aqui mostra, porque Jesus está sendo preso, o que ele devia estar pensando ali? Eu também vou morrer, vou ser destruído. Mas olha que tão incrível isso. Esse mesmo homem que toma uma atitude agora, quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele se torna um dos mártires da igreja. Alguém que deu a sua vida por amor a tantas pessoas. Alguém que nega ali. Talvez você esteja pensando: pastor, mas eu não nego. Meus irmãos, quantas vezes eu e você negamos a Cristo? Entre numa pressão, às vezes no trabalho, com os amigos, diante de uma atitude. E a gente tende a ficar o quê? Com medo às vezes, inseguro. O que vão pensar de mim? O que os meus amigos vão achar? Isso tudo é a mesma natureza.
Aquele homem inseguro, medroso, se tornou um intrépido, se tornou um corajoso. Tanto é que na sua morte ele falou: eu não sou digno de morrer com o meu Senhor. Como Jesus, ele quis morrer crucificado de cabeça para baixo. Ele foi perseguido, ele nunca mais se escondeu depois disso. Então o que aconteceu com esse homem? Muitas vezes nós somos paralisados pelo medo, pela insegurança. Não é diferente desses homens. Então o que houve? Domingo eu expliquei algo. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, quando Deus vai fazer o homem, a Bíblia diz que ele fez o homem do pó da terra, ou do barro. E eu estava explicando isso para mim e para você. O barro, o pó, significa o quê? Um elemento frágil, um elemento que não resiste. Então, como aconteceu com João, com Pedro, com Tiago, com cada um dos apóstolos, com cada um dos discípulos de Cristo. Então, diante das circunstâncias contrárias, eles temeram, eles foram impulsivos, eles tiveram insegurança, eles quiseram correr, todos largaram o Senhor. Então o que aconteceu para que depois eles se tornaram outras pessoas? É a segunda parte da criação. Quando Deus sopra sobre o homem o seu fôlego, o ruá de Deus. E eu falei isso em João capítulo 20, verso 22, quando Jesus, depois da sua morte, quando ele vem e aparece para os seus primeiros discípulos, o que tinha se perdido no jardim do Éden por causa do pecado, Jesus veio para recuperar. Ele sopra sobre os discípulos e a vida de Deus sobre Pedro, sobre Tiago, sobre João, sobre cada um que estava ali naquele dia bendito, foi transformada. Então esse sopro, esse vento, esse ar que sai de Deus, é a presença dele que entra em você e muda a minha e a sua natureza. Mas sabendo que eu e você somos compostos, sem a presença dele, um material frágil, fraco. O barro, um vaso de barro é frágil, qualquer coisa quebra um vaso de barro. Mas a diferença é esse sopro que está disponível para mim e para você. Basta você e eu abrirmos o nosso coração e falar: Senhor Jesus, eu sou frágil mesmo, não tenho esse temperamento, eu tenho esse jeito aqui medroso, inseguro. Muda isso em mim, muda. Quantos sentimentos, quantos pensamentos de alguém frágil. Meus irmãos, o ser humano é frágil. Basta uma notícia para derrubar a gente, para destruir a gente. Basta um pensamento, às vezes, do nosso passado que acaba com a gente naquele dia. Alguém que pisa no nosso calo, alguém que fala mal da gente, alguém que faz intriga com a gente, já coloca a gente perturbado, oprimido, desgastado. Isso mostra uma fragilidade em nós, na nossa estrutura emocional. Quantos não aceitam? Você vai falar com a pessoa não aceita. Então, rejeição, traumas, isso mostra que a natureza humana é frágil, é do barro, é o vaso de barro. Mas o que vai fazer a diferença na minha vida e na sua, como fez na vida desses homens, é o sopro, é o Espírito Santo. O Espírito Santo representa esse sopro, o ruá, esse vento. Tanto é que em Pentecoste, a Bíblia diz que ele veio como um vento e entrou naquela casa e mudou a história. Hoje, se eu e você conhecemos a Cristo, se estamos convertidos, é porque o Espírito Santo soprou sobre aqueles homens e chegou até nós hoje. Então, olha que incrível. Então, eu quero que você pense nas áreas que você precisa mudar. E nessa noite eu tenho certeza que o inseguro pode se tornar seguro, o medroso pode se tornar corajoso, o fraco pode se tornar forte. Aquele que é rejeitado pode se tornar aceito hoje. Aquele que o temperamento não consegue controlar, como João naquele dia, pode ter um temperamento controlado, não ser chamado mais filho do trovão, filho da ira, filho da discórdia, da briga, do desentendimento. Quantos nomes nós temos, quantas características por trás de uma pessoa, mas Deus quer mudar essa história. Aí o verso 69 diz:
E a criada, vendo outra vez, olhou para ele outra vez, a Bíblia diz que olhando para ele outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um deles. Ele tinha uma identificação, talvez ele já parecia alguma coisa, e ela vai notar isso aqui. Olha o próximo verso: mas ele o negou outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram novamente a Pedro: certamente és um deles, porque és também Galileu, e sua fala é semelhante. Por quê? Eles falavam parecidos, mas não basta falar parecido, não basta ter uma proximidade. Quantas pessoas acham que está próximo de uma igreja e próximo do linguajar crentez, acham que a natureza mudou? Não, muitas vezes não. Por isso, como eu falei domingo, essa semana que passou foi uma semana muito triste de vermos várias pessoas envolvidas com coisas erradas no meio cristão, coisas que não era para acontecer, em morte, em corrupção, roubo. Como que a natureza divina pode ter isso? Deus não vai roubar ninguém, Deus não vai matar, Deus não vai corromper ninguém, Deus não vai adulterar, Deus é fiel, Deus não vai mentir. Outra característica, Pedro mentiu ali de cara lavada. Ele falou: você é um deles. Eu não, nem conheço. Isso é verdade ou mentira? É mentira. Então quantos estão presos numa mentira, não conseguem falar a verdade, para dar um jeito, para não serem descobertos, ou para ocultar alguma coisa, mentem. Isso é a natureza da pessoa. Mas a natureza de Deus é verdadeira, Ele vai falar a verdade, doa quem doer. Mas não foi isso que aconteceu ainda com a vida de Pedro. Então a fala dele era semelhante. Muitas pessoas estão enganadas: não, mas eu falo parecido com as pessoas da igreja. E olha o que diz o 71: mas ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: eu não conheço esse homem, de quem falais? Meu Deus, ele tinha andado com Cristo. Ele começou a praguejar, significa amaldiçoar, falar coisas horríveis ali. Agora, Deus é tão lindo, Deus é tão poderoso, pega um homem desse e se transforma num dos apóstolos tão precioso, que foi tão usado por Deus. Isso é a manifestação do Evangelho, e esse Evangelho está aqui, disponível para mim e para você. E a Bíblia diz no verso 72, e o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que lhe dissera Jesus: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E pensando nisso, ele chorou. Aqui algo acontece. Talvez você esteja ouvindo, e na sua mente você está pensando áreas da sua vida, como aconteceu com Pedro aqui, para que você possa, esse choro, em Mateus, se eu não me engano, nesse mesmo contexto, a Bíblia diz que Pedro chora amargamente. O que significa isso? O choro do arrependimento, amargo, daquela vida, daquelas atitudes que ele teve. Então, quando você se arrepende, quando você reconhece a natureza de Deus, esse sopro vem sobre a tua vida, muda a tua história, porque Deus não quer ver a gente assim. Ele sabe que nós somos frágeis, Ele sabe que nós somos fracos. Por quê? Deixa eu explicar isso. Quando o homem pecou, o homem manteve como um boneco fraco, movido só pela natureza humana. O sopro de Deus é como se não interferisse mais na vida dele. Deus tinha soprado, mas como esse sopro tivesse saído do homem, e aí ele se torna apenas o quê? Um boneco de barro. Por isso que nós somos frágeis. Sem Deus, todos nós, sem exceção, somos muito fracos. Qualquer coisa nos derruba. Mas com Deus, com o sopro de Deus, nós nos tornamos corajosos, nós nos tornamos fortes. Quantas passagens a gente vê de pessoas tão frágeis e que se tornaram tremendos homens, guerreiros, valentes, que enfrentaram reinos, enfrentaram exércitos. O caso de Davi, que conhecia Deus, enfrentou um gigante, enfrentou exércitos poderosos, porque ele sabia que Deus estava com ele. Amém?
Quero te levar a um outro exemplo em 2 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo também. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 6. Diz assim as Escrituras. Segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, verso 6. Porque Deus que ordenou que a luz brilhasse das trevas. Meus irmãos, hoje estudando isso, eu percebi uma diferença desse texto. Não é nas trevas, é das trevas. Você já notou isso? Deus ordenou. Olha que incrível isso. Uma palavra, por isso que eu tenho falado para vocês, né? Uma palavra muda a nossa vida. Porque Deus que ordenou que a luz brilhasse das trevas. Então significa o quê? Que antes, só como um vaso, como um boneco de barro, como um homem de barro, as trevas falam o quê? Da escuridão, do tempo da escuridão, do tempo sem Deus, porque Deus é luz. O Senhor Jesus, ele falou que era a luz do mundo. Então ele falou que ele tirou das trevas. Olha só que incrível. Então na minha vida e na sua vida, nós éramos sem Cristo, como trevas, mas ele tirou das trevas. Olha só que incrível. Então ele fez isso, ele faz isso na minha vida e na sua. Aquilo que era trevas na sua vida, agora você que era visto como um jeito estranho, um jeito esquisito, como João, como Pedro, ele tirou isso. Olha só que incrível. Eu falei, uau! Falei, Deus, tira de mim também dessas trevas, das trevas, desse lugar. Quando ele fala das trevas, é desse lugar onde eu e você, como João, manda matar, destrói todo mundo, acaba com tudo, nervoso, austero, briguento e tal. Deus tirou desse homem mesmo, dessas trevas, e transformou um homem tremendo. Pedro, como acabamos de falar, negou o Senhor ali. Eu nem conheço esse homem, andou com ele 3 anos e meio. Como assim? Ele tirou desse lugar, desse mesmo lugar, ele tirou algo excelente, algo precioso. Amém? Ele sacou de Pedro, sacou de João. Ele quer sacar da minha vida e da sua. Amém? Brilhou em nossos corações. Olha que lindo isso. A luz veio, brilhou, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, Deus quer, a glória fala o que? O poder, porque ninguém muda sem o poder de Deus. É o poder de Deus, não é o poder do homem que muda ninguém. Como vai mudar um homem desse? Alguém que nega e daqui a pouco está querendo morrer pela causa? Como assim? Não existe. Como Paulo mesmo, o apóstolo Paulo, as pessoas olhavam e falavam, mas não era esse que estava perseguindo a igreja? Não era esse que mandava matar o crente? Agora ele está defendendo a causa. Ele tirou das trevas, ele arrancou ele desse lugar, como ele quer arrancar a minha vida e a sua. Arrancar esse jeito, arrancar esse pensamento, arrancar essas atitudes, essas reações de mim, de você, que a gente se depara e fala, como eu sou frágil. Meu Deus, que reação é essa? Que natureza é essa que está ainda mandando dentro de mim? É isso que eu quero que eu e você possamos pensar. É isso que a gente precisa abstrair dessa palavra. Aí o versículo 7, e é o louvor, né? Que a gente nem combinou. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Ué, tesouro em vaso de barro? Você já viu alguém colocar tesouro em vaso de barro? Só Deus faz isso. Não, bota tesouro em cofre, fechado, bem lacrado, de ferro, de aço, intransponível. Mas ele vai sempre nos falar, você sem mim é um vaso de barro, mas comigo tem um tesouro dentro de você. Meus irmãos, dentro de Pedro tinha um tesouro escondido, dentro de Paulo tinha um tesouro escondido, dentro de João tinha um tesouro escondido. Deixa eu te falar algo, dentro de você tem tesouros escondidos, que se conhece Deus, Ele tira dessas trevas, e aí vai aparecer o que? O tesouro.
Dentro de todo ser humano, o pecado é que trouxe essa consequência para o homem. Incrível isso! Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que o homem não se orgulhasse. Quando o homem para não se envaidecer, para não ser um prepotente, para não se achar melhor do que ninguém. Quantas pessoas sofrem com isso? Quantas pessoas prejudicam tanto os outros por serem orgulhosas, por serem prepotentes? Normalmente o orgulhoso se acha melhor do que os outros. Normalmente ele não abaixa a cabeça para ninguém, ele não reconhece os seus erros. Essa natureza não tem nada a ver com a natureza de Deus. Tanto é que Jesus surpreendeu o povo todo ali, que ele veio montado no jumentinho. Como o povo de Israel esperava os reis vir naquelas carruagens cheios de súditos, ele sozinho num jumentinho. Isso mostra o quê? Sem soberba, sem pompas, sem prepotência, sem orgulho, sem vaidade, sem mostrar nada para ninguém. Nós não precisamos. As pessoas precisam ver, é o tesouro que está dentro de nós, que é o próprio Cristo, é o sacrifício de Jesus, foi a vida dele, foi a morte dele que provocou isso na minha vida e na sua. Imagina tirar das trevas. A luz brilhou das trevas. Como luz brilhar das trevas? É porque a luz entrou no lugar. E quando essa luz entra, não tem trevas que possa segurar. Não tem escuridão na sua vida e na minha vida que não vai se render diante do poder. Então qual é a área que você está lutando? Qual é a dificuldade da minha e da sua vida? Mediante a essa luz, esse poder, tudo se rende. Então esse homem tão simples, tão humilde, entrou por ali. E as pessoas não reconheciam, porque a mente do ser humano não compreende essas coisas. Aí ele vai falar aqui, é isso que eu quero falar das diferenças da natureza aqui. Nós somos atribulados por todo lado. Você já foi atribulado por todo lado? Você já passou dias, já passou semanas ou tempo na sua vida que parece que tudo se levanta contra uma oposição? Isso acontece com o ser humano. Ele fala, olha aqui, olha o que pode acontecer. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Olha só. Meus irmãos, quando você é atribulado por todos os lados, o que sobra de uma natureza frágil é angústia. É você falar aí, o mundo conspira contra mim, não vou sair dessa. Está tudo ao contrário, tudo deu errado na minha vida. Está tudo, sabe, desabou. Quantas pessoas falam isso para a gente, não é verdade? Mas ele fala, você vai ser atribulado, contudo, não angustiado. Por quê? A angústia rouba a tua força, a angústia rouba teus sonhos, a angústia tira de você o que Deus tem para a sua vida. E se essa luz está dentro de nós, se a presença, o sopro dele está dentro de nós, nós vamos sempre ter esperança de ver aquilo mudar, ver aquilo transformado. Talvez você esteja assim, atribulado, mas contudo, não angustiado, porque a natureza de Deus está dentro de você. E ela não vai permitir que você fique angustiado. Nós ficamos perplexos. O que é ficar perplexo? O que aconteceu? Por que você fala, não acredito? As pessoas usam esse termo, não é verdade? Não acredito isso. Elas estão perplexas com aquela situação. Mas olha o que ele fala. A natureza normal, caída, frágil, nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Por quê? Porque a natureza de Deus é forte, não é frágil, não é como aquele boneco de barro. Ele vai entrar em ação, vai te suprir, vai te sustentar, vai te fortalecer, vai te renovar. Então, nós podemos ficar perplexos, mas não em desespero. Quando você está desesperado, você nem raciocina, você nem pensa. Você não tem condições humanas. Alguém que já passou um momento de perplexidade, ele nem raciocina mais, ele nem pensa mais. Ele faz as coisas no automático. Isso mostra o quê? Uma natureza que reage daquela forma. Assim como João chegou lá em Samaria e viu algo que desagradasse, falou, vamos destruir tudo isso aqui.
É a natureza impulsiva. Viu alguma coisa errada, já quer agir daquele jeito. Mas não é a natureza de Deus. Não é isso que Deus quer para a gente. Perseguidos, mas não abandonados. Porque Ele nunca nos deixa. Ele falou, se o teu pai e a tua mãe te desamparar, eu jamais te desampararei. Olha que lindo isso. Nunca nós vamos estar sozinhos. Como não estou sozinho, pastor? Eu me sinto sozinho. Isso é da natureza sua, pecaminosa. Porque a natureza agora, transformada, você vai se sentir amado, você vai se sentir acolhido, você vai se sentir abraçado por Ele, porque Ele prometeu isso. Você está perseguido, mas não abandonado. Meus irmãos, quantas pessoas sofrem por causa do abandono? O abandono é aquela sensação, fala, estou sozinho, o que vai ser de mim? Agora não me resta mais nada na minha vida, todo mundo me abandonou. Nunca vai acontecer isso com a nova natureza. E sempre vamos estar com a maioria, porque quem está com Deus está com a maioria. Tremendo isso. Abatidos, mas não destruídos. Eu acho que todo mundo já passou por isso aqui, em vários momentos, em várias situações, estar abatido, mas ele está falando, mas não destruído. Você pode até passar, a carne sente sim, porque esse elemento aqui, esse material é frágil, mas aí automaticamente entra outra natureza também e fala, você não vai ser destruído. Estou abatido sim, mas não destruídos. Aí ele vai falar algo muito importante aqui no versículo 10, quero que você ligue o seu botão e preste atenção. Sempre carregando no corpo. Olha aí, aonde que carrega? No corpo. Porque é esse corpo aqui que é frágil. A morte do Senhor Jesus. Porque foi na morte que veio a vitória. Foi na morte que veio a ressurreição. Foi na morte que Ele venceu todos os inimigos. Foi pela morte dele que vamos ter a vida. Então você carrega na nova natureza a morte do Senhor Jesus. Porque Ele falou, eu vou para o Pai, mas vou enviar o outro, o Espírito Santo. O Espírito Santo é esse ruá de Deus. É esse sopro de Deus que veio habitar em nós. Muitas pessoas, por não entenderem isso, eles têm a visita do Espírito Santo. Está tudo bem, e eles sentem a presença do Espírito Santo, mas o mais importante é quando diante desses dias adversos que todos nós passamos, você saber que natureza você tem. Por isso que a pergunta, você sabe a natureza que você tem? Se nós não soubermos isso, que isso aqui é um material frágil sem Deus, você não vai conseguir suportar certas situações. Você não vai passar por cima de certos desafios que todos nós passamos na vida. Quantos paralisaram no meio do caminho? Quantos já desistiram de tantas coisas? A natureza de Deus vai sempre te impulsionar a você perseverar, a você ir para frente e nunca desistir. Então, que revelação tremenda, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus. Então carregue no seu corpo a morte, porque vai te fortalecer. Você olha para a morte, automaticamente você vai lembrar da vida. Se Ele morreu, a minha vida está garantida. Se Ele morreu, as promessas já foram estabelecidas. Se ele morreu, as promessas que Ele tinha falado já estão disponíveis. E aí por isso que Ele fala, sempre traz, sempre lembra no seu corpo e carrega nele as evidências da morte do Senhor Jesus, para que também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Olha aí, ó. Para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Então talvez você esteja me ouvindo, você ainda não entendeu isso. A morte, por que Jesus morreu? Ele morreu por causa do meu pecado e do seu pecado. Não foram os soldados romanos que mataram Jesus. Não foi o Império Romano que daquela época, vamos fazer isso aqui. Não, foram os meus pecados, os seus pecados, que fez com que Jesus morresse. Para que Ele resgatasse, porque ali em Gênesis, Deus falou, quando o homem e a mulher comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para comer, Deus falou para eles ali, Ele atribuiu
situações para o homem, para a mulher, mas ele também falou para a serpente: olha, da semente da mulher vai vir aquele que vai esmagar a tua cabeça. Então a morte de Jesus foi o triunfo de Deus na terra, para que restaurasse a vida do homem que ele projetou. E o homem não era mais apenas aquele homem de barro, frágil, fraco, mas agora a natureza de Deus vem novamente sobre a vida do ser humano. O versículo 11: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Olha aí, ó. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal. Que morte é essa? É morte para essa natureza pecaminosa, morte para a mentira, morte para o medo, morte para a insegurança, morte para o adultério, morte para a traição, morte para a falsidade, morte para o orgulho. Isso é a morte que nós temos que praticar a cada dia. Lembra, semana passada, onde eu falei morrer para viver? O tema foi isso. Então, quando você morre para isso, então se os nossos governantes, como eu tenho falado, se eles morrem para a corrupção, como o povo seria abençoado? Como os planos, os projetos poderiam ser estabelecidos em muitos lugares? Mas eles não morrem para a corrupção, para a carne dele, para a vontade deles, do enriquecimento ilícito, para a mentira, para a falsidade. Vai chegar a época de campanha, fala um monte de mentira, um monte de falsidade. Se eles morressem para isso, eles iam ver o poder de Deus se manifestar. Então, quando Deus está falando isso aqui, para a minha vida e para a sua, o que precisa morrer para que a vida de Deus viva? E Paulo falou isso, e eu trouxe esse texto: quando a morte habita em nós, a vida vai habitar em vós. Então, se você morre, se essa natureza ruim, frágil, fraca, caída, morre dentro de você, a outra natureza ressuscita. E, consequentemente, os benefícios vão ser para as pessoas que estão próximas. Então, é isso que nós queremos. Então, e aí ele fala esse texto que eu estou aqui falando: de modo que a morte trabalha em nós, mas a vida em vós. Outro exemplo que quero trazer rapidamente está em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Como estava falando, a morte de Cristo, a cruz. A gente muitas vezes vai falar isso para as pessoas. Ele fala: que bobagem é essa? Isso não vai mudar a minha vida. Está aqui já escrito. Deus já sabia. Olha o que ele vai falar, verso 18, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem. Olha aí, é loucura. O que é o louco? Ele os pensamentos não são concatenados, ele não arruma os pensamentos. Ele pensa uma coisa totalmente contrária. Então a pregação da cruz, a morte de cruz para que eu tenha vida, eu morrer ali, como assim? É loucura para a mente humana. Mas olha o que ele fala: porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aleluia! Meus irmãos, que bênção é ver uma vida transformada, é um homem transformado, é uma mulher transformada. Isso é tremendo. Imagina um homem que está adulterando, que ele morre por adultério. Olha que bênção vai ser. Um homem que morre para mentira, que morre para corrupção. Olha que bênção vai ser isso. Quantas pessoas que matam os outros, os assassinos, se ele morre para aquilo, olha que bênção vai ser. Como o mundo seria diferente. Mas o Evangelho, Cristo, cruz, é loucura. Não entendo isso. A Bíblia está falando que ia ser loucura. Porque está escrito:
eu destruirei a sabedoria dos sábios. Olha aí, ó, essa natureza. E a pessoa fala, ah não, eu que sei, ah não, eu não preciso de Deus. Que ignorância, isso é tremenda ignorância. Vem qualquer coisa, uma enfermidade, derruba, mata a pessoa, dinheiro nenhum compra. Quantas provas nós temos isso diariamente? Ele falou, eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento do prudente. Onde está o sábio? Sabe o que diz essa palavra no original? O orgulhoso. Onde está você, orgulhoso? Você achava o tal, e agora eu quero ver aí, ó, sai dessa que eu quero ver, muda você mesmo que eu quero ver se você consegue. É isso que ele está falando através do Espírito Santo. Onde está o sábio? Cadê você, sábio, que se acha o tal? Onde está o escriba? Sabe o que é o escriba? Era o intérprete da lei. Então esses caras se achavam os mais poderosos, os mais importantes, e Deus falou, onde é que está você, escriba? Você não é nada. Sem a minha presença, vocês não são nada. Você é aquele boneco de barro, aquele vaso de barro, que, sabe, qualquer coisa vai te quebrar. Onde está o inquiridor? Sabe o que é isso? São os judeus que confiavam em si mesmo, que batiam no peito, como os ateus que falam, eu não acredito em Deus, eu sou o meu Deus, o meu dinheiro é o meu Deus. É a mesma coisa, não mudou, o homem não muda. Ele fala, onde está o tu, inquiridor, deste mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo? Meus irmãos, Deus dá nó nessas pessoas. Permite eles serem colocados em situações, para eles reconhecerem que eles são vasos de barro. Que o dinheiro não compra, o poder, o conhecimento, a influência não compra, meus irmãos. Não compra. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus. Olha aí, misericórdia. Por isso nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que ser o anunciante do Evangelho, porque o mundo não conhece Deus. Há muitos deuses que não transformam ninguém. Deixa eu falar algo para você que está me ouvindo, religião nunca mudou ninguém. Está a prova aí, ó. Representantes de várias religiões semana passada, que foram pegos também com coisas ilícitas. O vaso é de barro. O vaso é muito frágil. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Quando você acredita na pregação, quando você abre o teu coração para Jesus entrar, quando você recebe Ele como Senhor e Senhor da tua vida, Ele entra, o sopro entra, é Ele que vai mudar a tua história. Ele que vai transformar essa natureza. Porque os judeus requerem um sinal, e os gregos buscam a sabedoria. Os gregos eram aqueles dotados de tanto saber, do império poderoso, de pessoas que tinham poder na terra. Ele fala, porque os judeus requerem um sinal, os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é a pedra de tropeço, aquela pedra que muitos tropeçam, que quando conhece fala, que bobagem que eu fiz, por que eu não conheci Ele, por que eu não me rendi a Ele há mais tempo? Tantas pessoas me falaram de Cristo, mas eu com meu coração duro, não abri meu coração. É isso que ele está falando, a pedra de tropeço, para os judeus e para os gregos, loucura, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quer o poder? É Cristo. Quer a sabedoria? Não tem sabedoria maior do que Deus. Vamos buscar isso. Vamos pedir a Ele que a sabedoria nossa possa reconhecer que nós não somos nada sem Ele. Que os homens dessa terra possam se voltar para Ele e clamar, Senhor, nós queremos a Tua presença. Nós reconhecemos que somos vasos de barro. O material é frágil, é fraco. Eu tenho atitudes de um homem fraco, de uma mulher fraca. Essa é a realidade do ser humano sem a presença de Deus. Mas hoje eu tenho certeza que Ele quer mudar a minha e a sua história.
Essas áreas que eu e você tanto nos deparamos às vezes diariamente. E chateia. E realmente a gente fala, não quero ser assim. Então nessa noite, eu te convido a orar junto comigo. E vamos clamar, Deus, eu preciso da tua natureza. Senhor, eu já andei muito, eu já fiz muitas coisas da minha sabedoria, da minha força. Mas hoje, Senhor, eu quero a tua força. Senhor, hoje eu quero a tua sabedoria. Senhor, eu quero ser humilde, não quero ser orgulhoso. Senhor, faz morrer em mim, Senhor, essa natureza como filhos de trovão, Senhor. Faz morrer essa natureza como ali Pedro, Senhor, que negou a Ti, Senhor, que mentiu. Oh Deus, que praguejou de Ti, Senhor, tem misericórdia. Oh Deus, nós estamos aqui para buscar a Ti, Senhor, para viver esse Evangelho do Reino, Senhor. Pai, eu oro por cada um, Senhor, a partir da minha vida, Senhor. Transforma essa natureza frágil, Senhor. Coloca, Senhor, a Tua natureza, Senhor, em cada área que precisamos, Senhor. Tua palavra nos prometeu que das trevas, Senhor, nós estamos nesse lugar, ó Deus. Das trevas veio a luz, das trevas o Senhor colocou luz, Senhor. O Senhor mudou a nossa natureza. Quantas coisas o Senhor já fez nas nossas vidas, Senhor. Mas nós queremos mais, ó Deus. Senhor, coloca essa sede, essa fome de Te agradar a cada dia, Senhor. Com aquilo que falamos, pensamos, reagimos, Senhor. Ó Deus. Porque reconhecemos que somos vasos de barro, Senhor. Só o Teu poder, Senhor, para nos transformar, Senhor. Eu oro por cada um que está ouvindo agora, Senhor. Que essa palavra agora venha transformar, Senhor. Que venha trazer luz, Senhor. Que venha agora mudar a forma de pensar, ó Deus. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado porque sem Ti nada somos, nada podemos fazer, Senhor. Nós queremos ser a cada dia pessoas melhores para Ti, Senhor. Pai, eu abençoo a vida de cada um. Te agradeço por cada um, Senhor. Abençoa as nossas famílias, Senhor. E que a gente possa experimentar ainda esses dias essa mudança tão importante em nós, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você que está em casa, no trabalho, ouvindo pela internet. Que bênção nós estarmos juntos. Domingo, com a graça de Deus, nós vamos estar aqui para trazer algo que possa abençoar e edificar a minha vida e a sua vida. Obrigado por estar aqui conosco. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço em todos.